Olá, colegas. Bem-vindo a mais uma edição do PPA, Projeto Pedagógico em Ação. Nesta edição, falaremos sobre até quando vigerá o mal-estar produzido pela SEDUC no seio dos profissionais da educação estadual? seria possível fazer educação de qualidades com o permanente mal-estar entre os profissionais do ensino básico? Vai ano, vem ano, o magistério estadual defronta-se com os mais inusitados problemas produzidos pela Secretaria da Educação. Que problemas seriam esses? Eles começam com a atribuição de aula, nas quais as novas tecnologias aplicadas não funcionam. Está claro pela incompetência da SEDUC. O fato provoca todo tipo de distorções essas infernizando a vida de professores e gestores, normalmente quando se trata de professores categoria O. Esses profissionais, verdadeiros párias do sistema de ensino estadual. 1. Por que párias? Simplesmente porque se refere a mais de 40 mil educadores destituídos de quaisquer direitos e demissíveis a partir desta ou daquela ausência, com contrato por tempo determinado, a partir do qual poderão ficar desempregados conforme as circunstâncias produzidas pela SEDUC. Dir-se-ia que a categoria são professores aleatórios. Esses professores, se essa excrescência perdurar, terão grande possibilidade de não se aposentarem, ou se o fizerem, ou serão pelo INSS, uma vez que não recolhem pela SPPREV. Aliás, com sério prejuízo à SPPREV, que deixa de arrecadar desses profissionais contribuições em seu sistema previdenciário. Essa contratação esdrúxula é uma das mais sérias barberagens da Constituição de 1988, que estabeleceu a obrigatoriedade de concursos para o acesso ao serviço público, sem especificar prazos para sua realização. Fato que abriria brecha para que estados e municípios descumprirem esse dispositivo constitucional, realizando os concursos quando bem lhes aprouver. E diga-se, substituí-los, os concursos, pelos mais extravagantes e miseráveis métodos de arrebentação de profissionais de educação para seus quadros funcionais. Depois de alguns anos trabalhando nessas condições, sem perspectivas de realizarem concursos e se efetivarem, que satisfação e motivação teriam esses profissionais, sempre na corda bamba. Mas vamos adiante no que diz respeito às insatisfações do magistério estadual com respeito aos seus patrões. Vêm governos, vêm secretários da educação, vão secretários da educação, e o diálogo entre os representantes do magistério, ou seja, seus sindicatos, quase inexiste. Dizemos quase inexiste porque entre 2011 e 2014 tivemos uma exceção à regra. Foi o período do secretário Hermann Wurwald, que pela primeira vez na história da educação paulista, atendendo às reivindicações das entidades do magistério estadual, arrancou um reajuste salarial para os 4 anos do governo Alckmin. E nas vezes em que ocorrem negociações, pouco ouvido dão às autoridades as reivindicações levadas à mesa pelos sindicatos, terminando essas tratativas em água de barrela, sob a alegação de que o Estado não tem recursos para atendê-las, o que se constitui diuturnamente em uma fraude. Do que decorrem, em algumas ocasiões, movimentos de grevistas, nem sempre vitoriosos pela omissão de muitos profissionais da educação. Prejuízo para a categoria que se mantém empobrecida e para os alunos que perderam aulas irrecuperáveis. E são anos e anos sem quaisquer reajustes salariais, muitas vezes substituídos por meios alternativos que não alcançam a esmagadora maioria dos profissionais da educação. Provas de mérito, bônus, abonos, etc., cujos valores não se incorporam aos salários da categoria, a não ser em casos excepcionais. 2. Querem alguns exemplos recentes? Governo Serra, 2007-2011. Deixou o governo em 2010 para se candidatar à presidência, na qual foi derrotado. Em 4 anos de seu governo, um reajuste de 5% para todo o magistério. Prova de mérito, pagando 10% de reajuste para 20% dos aprovados.
pagamento de bônus com valores variados, pagam uma só vez, conforme deve das escolas. Greve do magistério sem qualquer negociação e ganho para os educadores da rede estadual. Governo Alckmin, 2014-2018, 3 anos sem quaisquer reajustes. No último ano, ou seja, 2018, candidato à presidência para agradar o magistério, atraindo a sua candidatura, concedeu-lhe os pífios 7%. Pagamentos de bônus pago de uma só vez no ano, conforme deve nas escolas. Prova de mérito, pagando 10% em reajuste para os 20% que atingiram os parâmetros exigidos. Governo Dória-Rossielli, 2018-2022, 3 anos sem quaisquer reajustes salariais, aprovação da reforma da Previdência Estadual, elevando em até 16% a alíquota do desconto previdenciário, e estabelecendo o confisco salarial aos aposentados, eliminado pelo sucessor de Dória, governador Garcia, dos estertores de seu governo para impedir passar o projeto de lei do deputado Carlos Gianazzi, que previa, além do fim do confisco, a devolução dos descontos. Drástica redução do bônus. Ao final do governo, reajuste de 10% para todo o magistério. Lei estabelecendo a nova carreira do magistério sem qualquer discussão com os interessados, que introduzia o sistema de subsídio com salário inicial de R$5.000 para aqueles que aderissem à nova carreira. Não efetivos alocados automaticamente na nova carreira. Efetivos podendo optar ou não. Não se sabe até o momento quantos efetivos aderiram à nova carreira. 3. Outra questão altamente conflituosa entre SEDUC e magistério, as PEIs. Conflituosa por quê? Conflituosa, em primeiro lugar, por criar um sistema de ensino paralelo ao oficial, concedendo às PEIs uma série de benefícios negado às demais escolas da rede. Professores e diretores recebendo em jornada de 40 horas, até a aprovação da nova carreira em 2022, 75% sobre o salário. Benefício financeiro alterado com o estabelecimento de valores fixos. Conflituosa pela estrutura estabelecida para essas escolas, na qual não se respeitou o Estatuto do Magistério, uma vez que nas PEIs foram extintos os cargos de quem nelas o exerciam, ou viessem a exercê-la futuramente. Nessas escolas foram estabelecidos postos de trabalho para os quais seriam selecionados gestores e professores, mesmo que tivessem seus cargos efetivos nesses novos estabelecimentos de ensino. Se o professor ou o diretor efetivo dessas unidades escolares não fossem selecionadas, seriam automaticamente adidos às diretorias regionais de ensino, à espera de alguma vaga em outras unidades. Diante do salário de fome oferecido ao magistério estadual, professores e gestores efetivos, provavelmente contra sua vontade, foram levados a aceitar a proposta em aí permanecer, mas agora exercendo o posto de trabalho. Sem afirmar peremptoriamente, penso que a SEDUC, para evitar novas complicações, manteve esses efetivos nessas PEIs, até mesmo sem fazê-los passar pela seleção anunciada no projeto. E aí foram ficando. 4. A SEDUC e os sindicatos e associações do magistério, mais uma relação conflituosa. Os representantes dos vários segmentos do magistério estadual sempre foram vistos pela maioria dos secretários da educação como um estorvo. E as demandas por reajustes salariais e melhoria das condições de trabalho nas escolas levadas a efeito por seus sindicatos, na maior parte das vezes foram desatendidos, como analisamos anteriormente, mantendo-se esse estado de coisas por largos períodos. Daí as constantes defasagens salariais, levando a perdas jamais recuperadas e as péssimas condições de trabalho nas unidades estaduais, até o momento mantidas. Em muitas ocasiões, a SEDUC, para camuflar a negativa em conceder reajustes, hipocritamente propunha a discussão de novos planos de carreira que se sabia de antemão nunca se concluiriam. Quando se dispunha a discutir mais seriamente um novo plano de carreira com os representantes do magistério, qualquer reivindicação dos sindicatos que fugisse daquilo que já de antemão a secretaria tivera projetado, encerrava as negociações e enviava o seu projeto de lei
à Alesp para aprovação na calada da noite. Foi o que ocorreu com a Lei 836, dezembro de 97, que desfigurou totalmente a anterior carreira do magistério com a introdução de reduzidos graus na evolução salarial. O pior ocorreria em 2022, quando Doria Rossielli, sem dar a mínima atenção aos representantes do magistério, os quais há muitos anos não eram recebidos em audiência, enviou à Alesp o controverso projeto de lei que propunha a nova carreira do magistério, transformado na Lei 1374, 2022, repudiada pela maior parte dos membros do magistério. Assim, na memória dos educadores da rede pública estadual, ainda remanescem outras tantas maldades da SEDUC que este espaço não permite enumerá-las. Conclusão. Diante desse estado de coisas produzido ao longo de décadas nas relações magistério-SEDUC, não restou senão o constante conflito entre ambas as partes, do que só poderia resultar um profundo ressentimento e amargura de grande parte de nossos profissionais contra seus algozes. Ressentimento e amarguras esses perfeitamente justificáveis. Todavia, produzindo no seio do magistério sérias sequelas, consubstanciadas em muitos de seus profissionais, a desmotivação, o desânimo, a descrença em dias melhores para a profissão, cada vez mais desrespeitada e desvalorizada. Acreditamos que essas distorções produzidas pela SEDUC, ao negar-se em dialogar honestamente com seus educadores, desvalorizando-os, podem explicar, sob muitos aspectos, a baixa qualidade do ensino em parte de sua rede de ensino. Entretanto, não podemos negar que, apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelos vários segmentos do magistério estadual, a maior parte de seus profissionais ainda se mantém firmes no desejo de superar-se, mesmo diante das adversidades que parecem não ter fim. Esses educadores, em seu trabalho cotidiano, ainda acreditam que em algum momento serão eleitos governadores e secretários capazes de revolucionar a educação pública estadual por meio de um relacionamento afetivo com seus profissionais, oferecendo-lhes plenas condições de trabalho em suas escolas, as quais deverão ser estruturadas atendendo aos requisitos necessários a uma educação de qualidade. Professores e gestores concursados, trabalhando em tempo integral, módulo completo de funcionários, também concursados, bem remunerados, verbas de manutenção que impeçam a deterioração do estabelecimento, entre outras necessidades materiais atendidas. Produtivas capacitações àqueles mestres formados em instituições de precária qualidade, hoje em grande número da rede estadual de ensino. Salários dignos que lhes permitam dedicar-se sem preocupações de ordem material à sua tarefa de verdadeiros educadores, adequadamente preparados para atender aqueles que mais necessitam de um ensino de qualidade, quais sejam as camadas mais empobrecidas da população, que caracteriza a esmagadora maioria dos alunos das escolas públicas. Chegaremos a conhecer um sistema de ensino estadual nos moldes acima mencionados, ou seja, a conquista de escola pública de nossos sonhos? Como aconselhou o patrono da educação brasileira, educador Paulo Freire, não podemos desistir de esperançar. Obrigado, colegas, e até a próxima edição do PPA.